foi uma das famílias influentes desse período e, principalmente, ele era burguês em sua concepção teórica, em suas ideias. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas, quando nascem em um ambiente mais humilde, eles tendem a ser, a princípio, um pouco mais democráticos. Não é por quê? Porque eles passaram por toda aquela situação, inicialmente, passaram e enfrentaram uma série de dificuldades, e aí, como nós sabemos, e os próprios pensadores comunistas vêm falando sobre isso, o meio no qual a pessoa vive acaba influenciando muito as nossas concepções também, tá? Então, isso aí, mais uma vez, vai ser comprovado por Voltaire, porque ele viveu em um meio que foi a burguesia, tendo em vista que Voltaire era membro de uma família burguesa. E, consequentemente, as suas concepções, assim como as concepções da maioria dos pensadores comunistas, são voltadas para a burguesia. Tá? Então, o pensamento de Voltaire, ele vai ser extremamente favorável, no caso, à burguesia. Trata-se, na verdade, Voltaire de François Marie Arouet, tá? É o nome dele. Como é que é? François. É francês, é francês. Marie Arouet, Voltaire, tá? Então vejam só, essas são as características. O que ele vai dizer? Afirmava que os homens são dotados pela natureza do direito, a liberdade, a propriedade e a proteção às leis. Então, todos nós temos liberdade, propriedade e direito às leis. Então vejam que ele não vai falar tanto do estado de natureza como outros pensadores falaram. Ele vai falar sobretudo do estado civil, que é esse estado que se fundamenta nas leis. Então ele vai dizer que todos têm direito a viver em um estado onde as leis, no caso, determinam as regras básicas de convivência social e que, portanto, essas leis deveriam, no caso, dar, vamos dizer assim, uma proteção a todas as pessoas. Era defensor também das liberdades, assim como os pensadores iluministas todos são defensores das liberdades individuais e, diferentemente de Rousseau, ele era favorável à propriedade privada. Então vocês vejam aí que há uma concepção totalmente oposta ao pensamento de Rousseau. Enquanto Rousseau dizia que a propriedade privada era responsável pelas mazelas sociais, Voltaire vai defender, no caso, o Estado de Direito, onde esse Estado, ele, no caso, colocaria a propriedade privada como um direito básico de todo homem. Por que ele vai fazer isso? Porque esse pensamento aí vai, no caso, beneficiar especialmente aquelas pessoas que possuíam propriedade privada, no caso, a burguesia, do qual, inclusive, ele fazia parte, tá? Então ele vai ser um grande defensor, no caso aí da propriedade privada. Olha que a propriedade privada como necessária na construção desse Estado de Direito defendido por Voltaire. Ele não é considerado um teórico democrata. Tá? Ele não é considerado um teórico democrata. Diferentemente de Rousseau, que, no caso, desenvolveu concepções extremamente democráticas, Voltaire já vai ser o oposto. Ele não é considerado um pensador democrata. Aliás, entre os pensadores iluministas, eu até diria que o Voltaire é aquele que mais se afasta dessa concepção social mais democrática. Tá? Porque, embora
ele seja marcado pelas críticas, as críticas de Voltaire, elas vão ser voltadas basicamente para dois temas, que é o absolutismo monárquico, né? E a outra questão que era também ao poder da Igreja Católica. E vai ser exatamente por conta dessas críticas que Voltaire vai ser preso algumas vezes e vai ser inclusive expulso da França, refugiando-se na Inglaterra, onde ele encontrou, no caso, um ambiente mais propício para desenvolver as suas teses e expor o seu pensamento. Porque, embora Voltaire fosse defensor da burguesia, ele vai fazer algumas críticas pesadas contra a Igreja Católica, que na França tinha um poder muito grande, e contra o absolutismo monárquico, que na França também era bastante fortalecido. Esse absolutismo monárquico, como vocês sabem, só vai perder o poder na França em decorrência da Revolução Francesa de 1789. Então, nessa fase aí, o Voltaire vivia ainda sob o Estado monárquico, absolutista. E ao criticar esse Estado, ele vai ser perseguido e vai ser, no caso, convidado praticamente a deixar a França e vai acabar se refugiando na Inglaterra, onde vai viver boa parte da sua vida. Tá? Então, por que ele não é considerado um pensador democrático? Porque ele via com reservas a participação do povo na política. Ele era defensor das liberdades individuais, mas ele não concordava que a população, de um modo geral, tivesse uma ampla participação política. Então vejam que o pensamento dele é exatamente o contrário do pensamento de Rousseau, quando ele dizia, Rousseau, que a decisão da maioria era justa. Portanto, ele se aproxima da democracia, Rousseau. Já Voltaire vai ver com reservas, vai ver com preocupação essa possibilidade do povo ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas. Então veja que, assim como Rousseau se aproxima da democracia, Voltaire, que pensava exatamente o contrário, ele vai afastar-se de uma sociedade efetivamente democrática. É por isso que eu falei para vocês que, entre os pensadores, Voltaire vai ser, talvez, iluministas, aquele que vai se afastar um pouco mais da democracia. Aliás, essa questão democrática, como eu falei para vocês, vai ser pontuada somente por alguns pensadores, notadamente por Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então, basicamente, essas ideias aí de Voltaire. Quando ele chegou na Inglaterra, onde ele viveu um período de exílio, ele publicou algumas cartas que ele passou a chamar de cartas inglesas, e isso aí transformou-se, essas cartas inglesas, nos seus principais escritos, onde ele defende as suas teses e principalmente onde ele faz críticas ao absolutismo monárquico e ao poder da Igreja Católica, porque a Inglaterra já tinha passado por um processo revolucionário, já predominava na Inglaterra a monarquia parlamentarista, e a Inglaterra já vivia uma fase religiosa bastante conturbada, em que a Igreja Católica já tinha perdido o seu poder. Tá? A Igreja Católica já não era aquela religião predominante como era a Igreja Católica na França. E aí ele teve um pouco mais de liberdade, ele teve uma possibilidade maior de fazer críticas tanto ao absolutismo quanto à Igreja Católica, porque a realidade da Inglaterra já era uma realidade bastante diferente da realidade francesa, além do que, como vocês sabem, além da Revolução Inglesa, tinha também, nesse período aí, a Revolução Industrial, e a religião predominante na Inglaterra não era mais o catolicismo, e sim as religiões protestantes, principalmente o anglicanismo, no caso. E aí eles se sentiam mais à vontade para fazer as suas críticas. Como é que é mesmo a monarquia parlamentarista? A Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista, onde o povo escolhia os seus representantes, os seus parlamentares. Os parlamentares escolhiam o primeiro-ministro, e
e é o primeiro-ministro, no caso, quem tem o poder político e quem tem a principal atribuição aí de implementar as transformações do seu país. É daí que o rei, embora ele continuasse que é uma monarquia, mas ele não tinha mais aqueles poderes todos que na França o rei tinha, que era o absolutismo. Ele compartilha o poder com o parlamento. Mas ele ainda tinha muita influência, né? Ainda tem muita influência, mas o poder fica principalmente com o primeiro-ministro, com o parlamento. É daí que vem surgir aquela ideia de que o rei reina, mas não governa, porque ele já não tem mais o poder de governabilidade, o poder político. Quem é que tem esse poder? O primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento, no caso. Que esse parlamento, ele vai ser eleito exatamente através da escolha popular. E professor, na época da Segunda Guerra, acho que era o Duque de York, né, que era o rei na época, era o Dom João V, né, era o sexto, mas foi ele que declarou, o rei que declarava a guerra, era o primeiro-ministro. O rei, no caso, nesse período aí, ainda era o rei. Agora está dizendo na monarquia absolutista era o rei, embora já houvesse o parlamento. Não, porque nessa época dele já tinha o parlamento, né? Já tinha o parlamento. Aí tinha ele o primeiro-ministro, mas quando ele decidiu declarar guerra por causa da invasão da Polônia lá, pelos alemães, foi ele ou foi o... Não, a guerra ela é decidida pelo parlamento. Ela é discutida pelo parlamento. O rei pode decretar a guerra porque ele é chefe de Estado. Mas ele não pode decretar uma guerra sem a permissão do parlamento. Ah, então foi o ministro, mas o rei discute isso aí com os deputados, os senadores, com os parlamentares. E aí o parlamento, no caso, decidindo a guerra, aí ele pode declarar a guerra. Como chefe de Estado, ele pode. Mas sem a permissão do parlamento, ele não pode declarar a guerra. Ele não pode declarar a guerra sem isso. Então há o poder compartilhado aí no caso, tá bom? Já. Pessoal, agora na parte econômica, nós vamos pesquisar fisiografia e governamento. Tá? O que está aí no livro de vocês na página 102, onde os economistas liberais. Tá? O que vocês vão fazer? Preste atenção. Vocês vão lá para a biblioteca.